Certo, galera? Como vocês se lembram no primeiro vídeo dessa série, o que nós fizemos foi basicamente criar uns sprites para o nosso personagem e alguns objetos, programar o funcionamento de alguns objetos, como o jump pad e a escada, e também fazer com que o nosso personagem se movimentasse sozinho. Embora tudo isso seja muito legal, nós ainda temos um probleminha nisso tudo. E esse probleminha é que todos esses objetos, o nosso jump pad e a nossa escada, simplesmente estão parados na fase. Sendo que o objetivo desse jogo é nós mesmos posicionarmos esses objetos para que o nosso personagem consiga chegar na fase seguinte. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar um sistema onde, ao clicarmos em um botão na tela, o jogo spawnasse o objeto pra gente e nós, movimentando o mouse, conseguíssemos movimentar esse objeto pela tela. E bem, falando parece muito fácil, mas na prática, meu Deus do céu, como foi demorado! Mas está tudo bem, pois se teve uma coisa que eu aprendi na programação é que nós temos de pegar o nosso problema, pegar o nosso desafio e quebrá-lo em diversos bloquinhos. Desse jeito nós conseguimos resolvê-lo fazendo etapa por etapa. Então eu criei um arquivo no bloco de notas e separei a criação do nosso sistema de drag and drop em 5 passos. O primeiro passo seria instanciar o nosso GameObject na posição do nosso mouse ao clicarmos no botão. E o segundo passo seria programar para que, enquanto o botão do nosso mouse estivesse programado, a posição do GameObject fosse igual à posição do nosso mouse. Ou seja, que o nosso GameObject seguisse o movimento dele. E o terceiro e aparentemente último passo seria soltar o GameObject ao soltarmos o botão do mouse. E eu digo aparentemente pois nós temos um probleminha nisso tudo. Já que, se programarmos para que o nosso GameObject fique onde soltarmos o botão do nosso mouse, corre um risco muito grande de nós soltarmos o nosso GameObject em cima de outro GameObject. Ou seja, nós podemos acabar soltando em cima do chão, do personagem ou de até mesmo outro GameObject. O que não seria nada legal, pois isso poderia acabar bugando o jogo inteiro. Então, também temos que criar um sistema para verificar se o nosso GameObject está ou não em cima de outro GameObject. E por fim, nós também temos que colocar um limite na quantidade de GameObjects que podemos spawnar. Caso contrário, a nossa fase vai ficar lotada de jump pads e escada, o que pode acabar bugando imensamente o jogo inteiro. Tendo isso em mente, passei cerca de 1 hora e meia trabalhando nesse sistema até que ele ficasse completamente pronto. E é claro, como um bom programador, o meu navegador ficou lotado com diversas abas abertas com tutoriais de YouTube e diversas perguntas no Stack Overflow. Com o sistema pronto, eu adicionei uma imagem do nosso GameObject ao nosso botão. Desse jeito, sempre que formos clicar naquele botão, nós já saberemos qual objeto que estaremos pegando. E depois programei para que, quando pegássemos todos os objetos disponíveis naquela fase, o botão ficasse sem imagem nenhuma, indicando para o jogador que ele não tem mais nenhum objeto para pegar. Tendo esse nosso primeiro botão pronto, que é para o nosso jump pad, eu o dupliquei e fiz algumas alteraçõezinhas para que, ao invés de ele spawnar um jump pad, ele spawnasse uma escada. Beleza, sistema criado, temos um botão para o jump pad, o outro para a escada, tudo legal. Porém, eu continuava achando que ainda estava faltando algo a mais no nosso jogo. Então, eu resolvi criar mais 2 objetos para usarmos na fase, com o primeiro deles sendo um bloco de reversão de direção. Ou seja, sempre que o nosso personagem encostar no nosso bloco, ele andará na direção contrária. E o nosso segundo bloco é um bloco muito simples, chamado bloco de bloqueio. Ele serve justamente para bloquear a movimentação do nosso personagem. Desse jeito, se você precisar parar um tempinho na fase para pensar na solução dela, você pode parar o seu personagem. E depois de programar o funcionamento desses 2 blocos, que até que foi bem mais simples do que eu imaginei, voltei para o script do personagem e espelhei o seu sprite, para que, quando ele começasse a andar na direção contrária, não parecesse que ele estivesse fazendo um moonwalk. Lembrando que nós temos um tutorial aqui no canal ensinando a espelhar sprites. Com tudo isso pronto, fui lá e criei uma fase para testarmos a nossa mecânica. O que acabou sendo muito útil, pois nessa fase de testes eu descobri um problemão do nosso jogo. E que problemão é esse? Você pode estar se perguntando. E eu lhe respondo. Os nossos itens começavam a funcionar antes mesmo de jogarmos eles em algum lugar.
Ou seja, se quiséssemos, nós poderíamos pegar uma escada no botão de escadas, encostar ao nosso jogador e simplesmente ir com ele voando através da fase inteira. Então, para resolver esse problema, programei para que os nossos itens só de fato funcionassem quando encostassem no chão. Feito isso, comecei a criar umas fases de introdução para explicar a mecânica para o jogador. E vale lembrar, galera, que essas fases aí são pura e simplesmente para teste, hein? Isso aí não vai para a versão final de jeito nenhum. E com essas fases, o jogador pode aprender como funcionam as escadas, jump pads, blocos de reversão e blocos de bloqueio. E ao jogar um pouquinho nessas fases de teste, percebi que vira e mexe eu conseguia ficar empacado nelas. Então criei um botão para reiniciar a fase caso isso acontecesse. Por fim, criei um novo sprite temporário para os nossos botões, já que os primeiros sprites estavam bem feinhos. E bem galera, eu sei que essa nossa mecânica de selecionar e arrastar os itens ainda não está perfeita e temos alguns bugs para resolver. Mas nós deixaremos a solução desses bugs para um próximo episódio desta série de Dev Vlogs. Então, agradeço imensamente a companhia de todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Falou!